De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, eu vou ser sincero com vocês, né? Hoje era pra ter aqueles apontamentos lá que o Carelli gosta de fazer a essa altura. Mas Carelli resolveu ser fofo. E aí não teve apontamento. Basicamente só teve ali um joguinho daqueles pra tirar dinheiro do outro e tal, que veio se repetindo aí boa parte dessa temporada. Então foi só isso mesmo que aconteceu. Quem venceu foi o Hideo, que ganhou 10 mil reais. O cara pelo menos é bom nesses... Porque afinal, né, o Hideo ele não aparece muito no jogo, vamos ser sinceros. O Hideo ele não se posiciona tanto, ele tinha problema com o Lucas Jalbu e tal, mas ele não se posiciona tanto, então o cara acaba ficando ali só mesmo na dele e tal, mas ele é bom em prova, então o cara acaba se dando bem nessas provinhas e nessas dinâmicas. Então ele ganhou 10 mil reais e já tinha ganho a imunidade na semana passada, ganhou 10 mil reais, então o cara realmente é bom nessas coisas. Mas foi só isso mesmo, tá? Não teve apontamento, não teve briga, não teve nada. A briga mesmo aconteceu antes, lá com a Lisiane, a Anaí, o Caio, a Anne. Aconteceu ali por causa, né, de toda essa história que tá envolvendo aí a Dona Geni, tá envolvendo aí a Anaí com a Lisiane. A Lisiane já ameaçou que talvez elas não entrem em consenso, e aí, não entrando em consenso, vão as duas direto para a zona de risco. Então, tá ali, né, no limiar da coisa. E de resto, né, teve também o Guipa ali explicando lá o top 7 dele. Basicamente, o top 7 dele são todas as outras pessoas, excluindo ali a Dona Geni, excluindo a Tati, excluindo pessoas que não estão aparecendo, mas colocando ele, o Haddad e as outras pessoas que estão se destacando. E por fim mesmo, né, mesmo assim, já naquela saideira, uma explicação dele sobre o que é um blefe e o que é uma mentira. O que faz sentido por um lado, mas ao mesmo tempo acaba não fazendo. Bom, a gente vai explicar isso para vocês. Bora lá compreender o que foi que aconteceu aí nessas últimas 24 horas da grande conquista. Lembrando, tá, que isso aqui foi, assim, depois da festa. Quando realmente já não tinha mais nada acontecendo ali, quando realmente já não tinha mais nada que que interessasse mesmo para esse jogo, depois de uma festa que, assim, a única grande movimentação que eu vi ali foi a Dona Geni chorando, indo chorar lá com o Haddad, e a Tati recebendo uma declaração do Felipe, onde o Felipe disse que estava apaixonado por ela. Foi só isso também, tá? Porque de resto, assim, eu não vi grandes movimentações nessa festa, não. Teve a Lisiane dançando com o Caio também, mas enfim, não foi lá grandes coisas. A Lisiane já tinha dançado com o Caio também na semana passada, então não foi lá grandes coisas. E aí, depois da festa, tava lá o Fernando e o Haddad, como sempre, né? Os dois não se desgrudam. E eles estavam fazendo a especulação. Quem as donas vão indicar para a zona de risco? O Rambo ou a Dona Geni? E aí eles ficaram nessas conversas para tentar identificar quem a Anaí e a Lisiane vão mandar para a zona de risco. E aí eles ficaram ali listando as razões possíveis do porquê a Anaí e a Lisiane poderia mandar para a zona de risco. E aí, segundo o Haddad, as duas têm dois nomes para isso. Ou é a Dona Geni ou é o Rambo. Não tem outros nomes. Ou é um ou é outro. E que provavelmente elas vão no Rambo, segundo o Haddad, porque as duas teriam problemas em comum com o Rambo e ele seria o alvo mais fácil a ser batido. Só que aí, né, eles ficaram pensando assim nos problemas que ambas já tiveram com a Dona Geni, especialmente a Anne, que ela teve ali outros problemas quando a Dona Geni disse para ela que ela também deixa eu lembrar aqui a palavra que ele usou.
Porque teve uma briga delas antes da festa, em que antes da festa não, foi antes da eliminação. Eu até comentei aqui com vocês, em que a dona Geni chamou a Anne de falsa. E aí ele estava repercutindo isso, que a Anaí não gostou muito disso. E a partir daí ela estava puxando essa informação para si, então ela estava realmente muito chateada. Então ele disse que pode ser que eles tenham uma surpresa ali na hora da indicação. O Fernando acredita que pode ser que elas indiquem mesmo a dona Geni. Eles não acham que elas vão no Rambo. Apesar de ver um ou outro problema ali, mas ele acha que é muito mais provável elas irem no Rambo. Por que o Rambo? O Rambo não, porque a dona Geni. Por causa desses problemas, e o Rambo seria meio que uma segunda opção, seria ali uma segunda opção depois que elas voltassem, depois assim, de não conseguirem entrar num consenso ali com a dona Geni e tal. Mas me parece que vai ser mais difícil irem no Rambo. Não só por causa do Breno tentando influenciar a Lisiane por isso. Eu acho que é porque, basicamente, a Lisiane tem mais problemas ali com a dona Geni do que com o Rambo para resolver. Quem tem uma treta direta com o Rambo é a Anne, não é a Lisiane. Então eu acho mais difícil a Lisiane aceitar ir ali para a zona de risco. E aí depois eles estavam falando ali também sobre a possibilidade da Lisiane não entrar em consenso e irem as duas para a zona de risco. E aí depois pode ser que uma delas escape, qualquer uma que escape, pode ser que qualquer um deles vá para a zona de risco. Aí o Fernando falou que sim, ele pode ir nessa zona de risco. O Haddad falou que ele já está preparado, que ele também sabe que a possibilidade dele de ir para essa zona de risco também é muito grande, então que ele também não teria nenhuma surpresa se isso viesse a acontecer e tal. E eles listam o Guipa também, mas embora ele disse que a possibilidade do Guipa nesse momento seja menor, até por causa da zona de risco que ele voltou e tal, então eles acreditam que seria mais fácil qualquer um ali que voltar da prova da virada mirar em cima dos dois. O Haddad disse que está preparado. Agora, o Fernando disse que não está tão preparado assim, né? Que ele não está tão afim de enfrentar essa zona de risco. E aí eu acho que vai acontecer o seguinte, dependendo sim de quem for ali para a zona de risco, dependendo de quem vencer a prova, porque a gente não sabe, a única certeza que a gente tem é que muito provavelmente, quem vai para a zona de risco certamente será ou a Lisiane, muito provavelmente será ela, tá? Vai depender aí, porque a gente não tem certeza sobre o voto de duas pessoas, então não dá pra gente falar exatamente como vai ser. Mas se for a Lisiane, muito provavelmente, se ela escapar, ela vai colocar o Haddad ou o Caio, um dos dois. Muito provável que vá um dos dois ali. Mas enfim, eles ficaram discutindo aí essas possibilidades. E aí lá na dispensa, o Felipe estava falando ali com a Tati e ele estava dizendo ali que os dois, ele e o Haddad, já se desentenderam várias vezes, que os dois têm embates ao longo do programa e tal. E aí ele foi dizer para Tati que ele acha que o Haddad está se vitimizando e fica usando o luto lá pela Lu Andrade de propósito, como uma forma de se fortalecer agora nessa reta final. Lembrando que a história lá da Lu Andrade, do Haddad, inclusive foi citada pelo Breno lá na dinâmica do Rodrigo Faro. Então isso, ele se referia a esse momento em específico. Então essa história aí lá dos dois, a Tati falou assim que ela admira o Haddad pela resiliência dele, porque afinal o Haddad superou, pelo menos demonstra que superou esse momento que ele viveu depois da morte da Lu Andrade e tal. Ela fala sobre esse momento aí e tal, ela diz que ela admira e tal, mas no fundo, ela também admite que ela não gosta muito quando ele usa isso como uma ferramenta de jogo, como uma forma de se dar bem.
E aí o Felipe, ele disse que isso pode ser uma forma do Haddad se vitimizar, ou então pelo menos pode ser uma forma das pessoas criarem, né, um link com ele. Afinal, dizerem que estão usando a história dele aqui de fora, a dor dele daqui de fora para ele se dar bem. E aí a Tati falou que ela até gosta de ficar sentada e conversando com o Haddad para falar sobre isso, porque afinal ela também viveu algo parecido na vida dela, ela sabe como é a dor de perder alguém e tal, ela citou isso várias vezes, mas que ela não concordava com a ideia de que o Haddad estaria usando isso como forma de se dar bem. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês, que o Haddad não faria isso para se dar bem. Eu acho que quem fez isso foi o Breno. Porque aí o Breno agora ele tá meio que buscando uma forma de se encaixar no outro lado da casa. Só que aí, como ele sabe que isso não vai rolar, ele tenta então ir por esse outro caminho. Só que esse outro caminho também não tá ajudando muito o Breno, né? E aí ele fica numa coisa ali tentando buscar e pode ser que o Breno acabe se dando mal aí também. Então ela realmente, eu acho que o Haddad não tá usando isso pra se dar bem. Agora eu acho que o Breno sim, o Céu também usou isso aí e tal. Eu acho que eles usaram isso aí de uma certa forma pra tentar se dar bem. Enfim, foi isso aí que os dois conversaram lá na despensa. O Felipe disse que ele já percebeu que o Haddad gosta de fazer essas coisas pra se vitimizar e pra se dar bem e tal. E que toda vez as pessoas falam nesse assunto, ele age assim e tal, enfim. Eu não sei muito o que dizer com relação a isso, eu vou ser sincero pra vocês. A única coisa que eu posso dizer é, se vocês não querem que ele fique falando da Lu Andrade, então não fiquem falando da Lu Andrade. Se vocês não querem que ele fique remontando e recontando essa história sobre a Lu Andrade, então não fiquem falando sobre a Lu Andrade. Simples assim. Não precisa ficar rememorando o que aconteceu entre o Céu e ele. Não precisa ficar usando isso. Quem usou isso na dinâmica do Rodrigo Faro foi o Breno. Então é o Breno que acaba trazendo isso de novo e as pessoas acabam tendo ali que lidar com essa situação, né? Mas enfim. Aí de manhã teve o Guipa ali falando que ele já percebeu ali que todo mundo, depois que já entrou na fase final do jogo, tava ali todo mundo mais solto e que todo mundo ali tava mais feliz. Gente, são 3 horas da manhã aqui no meu relógio, então tipo, tô gravando no meio da madrugada mesmo. E aí ele disse que se divertiu bastante, que ele conseguiu aproveitar ao máximo da festa, que ele conseguiu se divertir, que ele evitou ficar falando tanto de jogo. E aí ele disse, lembrou da chegada dele no reality show, disse que a fase para ele mais difícil tá sendo a mansão. A fase da vila para ele foi a mais fácil. Ele disse que teve mais facilidade para se adaptar na vila, porque a vila tinha muito mais gente com quem ele podia interagir e tal. Mas na mansão ele falou que tem uma vantagem com relação à vila, é que lá o tempo passa mais rápido, porque as dinâmicas são diferentes, eles têm horários diferenciados, eles dormem até tarde, então quando eles acordam, o dia acaba mais rápido, e tem a sensação de que o dia passa muito mais rápido do que o normal. E aí ele começou a fazer o top 7 ali dele, começou a fazer ali os nomes que ele acha que vão bem mais distantes no jogo. Incluindo o dele, obviamente, né? Que ele também não vai se colocar de fora do top 7. E aí ele diz assim, ele foi fazendo a análise de cada um ali, dos 13 que estão no jogo, né? Eu não vou reproduzir ipsis literis o que o Guipa falou sobre todos eles. Mas ele falou ali da Lisiane, por exemplo, ele disse que ele vê a Lisiane como uma grata surpresa, porque ele lembra que a Lisiane tinha essa fama de cancelada quando ela participou da Fazenda 13, e aí depois essa fama foi perseguindo ela nos outros realities que ela participou, e aí depois ele disse que tinha um certo receio de ficar perto dela, disse que os dois brigaram também na vila, mas que quando eles subiram para a mansão, os dois ficaram próximos, e que ele espera que a Lisiane seja ali para a vida, que os dois sejam amigos aqui fora também. E aí ele falou também sobre a Anaí, ele disse que apesar
dele ter tido vários problemas com a Anaí no começo do jogo. Apesar deles não serem necessariamente aliados, eles também não são inimigos e tal. Ele também falou que admira o jogo dela e disse que ela foi muito preparada para estar no reality, então ela já entrou ali sabendo como é que isso seria e que muito provavelmente ela também deve ir para a final. Assim, eu bem acho que ela vai. Eu acho assim que a Anne, se ela não for para a final, porque normalmente a final dos realities do Carelli são quádruplas, se ela não for para a final, ela vai chegar bem perto. Se ela não for ali pra final, ela vai ficar bem ali no top 6, no top 5. Bem perto, viu? Eu acho que a Anaí, ela vai chegar bem perto. Não dá pra cravar exatamente quem vai, mas eu acho que ela chega bem perto. E aí depois ele foi lá listando os nomes, seguindo a lista dele. Mas ele disse assim que o Breno e a Tati ficariam de fora do top dele, segundo ele, porque... e ele também colocou o Felipe de fora, tá? Segundo ele, o Breno, por causa da falsidade que ele teve no jogo, apesar dele achar que o Breno pode até ser um bom jogador e tal, mas o Breno foi muito falso dentro do jogo e tal. A Tati, porque a Tati é uma menina boazinha demais, não se envolve muito em tretas e tal, e enfim. Ele foi dando essas razões com relação a ela. E o Felipe... disse que o Felipe aos poucos foi deixando de ser o atirador de elite que era lá na vila. Era o cara que sabia melhor como fazer esse jogo e aparentemente lá na mansão ele não está fazendo. E aí ele disse ali no meio desse jornal que ele faz toda manhã ali, desse diário dele, aí falou sobre algumas estratégias. E ele disse assim que na visão dele o Rambo é um adversário que sabe jogar, que sabe muito bem o que está fazendo ali, mesmo que se diga que ele não está indo para a zona de risco e tal, é de se admirar assim que ele tenha um jogo que consiga evitar com que ele vá para a zona de risco. E sim, é um jogo, tá? E tá certo. Independente de gostar ou não do Rambo, o que ele está fazendo para escapar da zona de risco tá correto. É isso mesmo. O objetivo final, apesar de tudo, é fugir da zona de risco. E se o cara está conseguindo fazer isso, não importa os meios, a forma como ele está conseguindo, mas se ele está conseguindo, então o jogo dele tá correto. É isso mesmo que é para ser feito. Então ele falou que ele vê que o Rambo é um adversário que sabe jogar e que sabe o que está fazendo. E aí ele disse que também admira o estilo de jogo do Caio, porque o Caio enfrenta mesmo, que o Caio não tem medo, que o Caio vai lá, bota as verdades na cara do jeito que tem que botar e tal. E aí ele falou sobre o Haddad, ele também disse assim que o Haddad é um de seus principais aliados na convivência, que os dois estão ali sempre juntos e tal. Mas no fim ele disse que não concorda, não compactua com a maneira que o Haddad está jogando, porque ali o Haddad é uma das pessoas que, querendo ou não, os dois têm um certo embate. Então, de uma certa forma, ele disse que não concorda muito com isso. E se tiver que apontar o Haddad por causa disso, ele também disse que apontaria. Então, ele realmente já estava ali nessa fase de dizer que se precisar, assim, apontar o Haddad para vencer o jogo, ele faria isso sem o menor problema e sem a menor cerimônia. E aí depois desse diário dele, ele falou um monte de outras coisas também e tal. No meio desse diário dele, apareceu a Lisiane. A Lisiane acordou e foi direto ali para a mansão. Como vocês perceberam, estava bastante frio pela manhã de hoje. E Lisiane acorda só com esse shortinho ali, passando por esse frio todo, né? Eu não sei como ela aguenta, mas eu não aguentaria esse frio todo. Enfim, ela foi lá, aí ela foi, o Guipa falou, né, pra ela, deu bom dia pra ela deu bom dia, aí ela falou, né, do frio que tava lá e tal, e aí ela meio que deu assim, só um oi, tá, não quis falar muita coisa, entrou direto dentro da mansão. E aí dentro da mansão, quando ela tá passando, a Anaí, que tava sentada ali na mesa, vocês estão vendo no cantinho da tela, deu bom dia pra Lisiane. E aí a Lisiane simplesmente deixou a Anaí no vácuo. Assim, ela não respondeu. Aí a Anne ficou com essa cara aí.
Aí depois, quando o Hideo sai de dentro da despensa, o que que acontece? Lisiane dá bom dia pra ele. Aí Lisiane foi toda fofa com ele, dá um abraço nele e tal. E aí a Anaí ficou sem entender. Ixi, o que tu tá fazendo, mulher? Então ela ficou nesses termos ali e tal. Ela ficou assim, a Anne ficou chocada quando viu essa cena. Porque entendeu que Lisiane está ignorando ela. Não foi só ela que ficou chocada, né? A Tati também ficou bastante chocada com relação a isso. Ficou muito chocada mesmo. Tá? Ela ficou muito chocada. Mas aí, né, a briga não começou aí. A briga foi se prolongando um pouquinho para mais tarde. Aí depois teve um outro momento em que a Tati ali foi conversar com o Guipa. E nessa conversa que ela teve com o Guipa, ela se explicou. Ela disse assim para ele, foi ela que chamou ele para conversar. E aí ela disse para ele que ela, naquele momento ali de apontar, quando a Raquel pediu que queria saber quem eles queriam fora da mansão, quem eles queriam que fossem eliminados, ela disse que só votou nele porque ela não conseguia votar no Haddad, porque ela sentia empatia por ele, por conta das coisas que ele passou, e também que isso foi do mesmo jeito com ela, que ela também viveu algo semelhante, porque ela também perdeu um namorado num acidente e que foi muito difícil para ela lidar com essa situação. Então ela admira a força do Haddad, como o Haddad consegue lidar com isso e tal. Então por isso que ela não queria votar nele, ela tinha simpatia com ele e tal. E aí ela também não queria votar no Lucas Jalbu, porque afinal o Lucas Jalbu era um cara com quem ela tinha uma certa troca também, então ela não queria, ela não tinha isso, e só tinha sobrado ele mesmo pra indicar ali e tal. E no fundo, ela também falou no voto dos donos ali, que ela só votou nele porque ela não podia votar no Felipe. Só isso mesmo. Ela não podia votar no Felipe. E no fim das contas, né, isso aí também pouco interessa. Mas ela resolveu fazer essa explicação e disse que naquela formação da zona de risco, ela não votaria nele, ela votaria na dona Geni, se ela pudesse e tivesse direito a voto. E se ela pudesse e tivesse direito a voto, ela votando na dona Geni, a dona Geni ia direto para a zona de risco, sem necessariamente precisar daquele desempate do Caio. Então teria sido interessante se ela pudesse ter votado ali, viu? Teria mudado muita coisa naquela zona de risco se a Tati pudesse votar. E aí ela disse ali que ela discorda também da forma como ele cita essa dor que ele vive nas dinâmicas de apontamento, que ela não gosta da forma como ele faz isso, e que até gosta quando ele senta, os dois falam dessas experiências de vida, mas não gosta quando ele usa isso para tentar tirar algum ganho, algum proveito. E aí depois eles foram ali perguntar, ela foi perguntar para ele o que significava blefe, porque ele ficava falando de blefe toda hora. E aí ele foi explicar para ela o que significa blefe e o que significa mentira. Na visão dele, tá? Já já a gente vai te explicar se essa visão dele tá certa ou se essa visão dele tá errada, ou se é necessariamente certo ou errado. Mas vamos lá. Aí nessa conversa que ele teve com a Tati, ele explicou que o blefe é, na verdade, uma estratégia de jogo e que a diferença entre blefar e mentir está na intenção das pessoas. Segundo ele, o blefe não tem necessariamente um propósito de prejudicar uma pessoa, já a mentira tem. Então essa é a diferença. E aí ele usou como exemplo, eu não vou votar em você, mas eu digo que eu vou votar em você para que essa informação, eu quero que essa informação chegue em determinada pessoa, e aí eu falo indiretamente para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, que aí chega até você. E aí você já fica ali, eu tô sabendo disso, disso e disso e tal, e pode ser que na hora, seja desse jeito, e aí na hora do voto eu não voto em você. Eu não te prejudiquei, mas eu joguei essa informação ali para eu obter uma resposta positiva para o meu jogo. Foi isso que ele disse que era o blefe, tá?
E depois ele falou também do jogo, do pôquer. Ele disse que o blefe vem daí. Que blefe, na verdade, no jogo é você. E de fato é assim que funciona no pôquer. Não é só no pôquer, qualquer jogo funciona desse jeito. É você iludir a pessoa, o seu oponente, o seu adversário, de que você está em uma situação melhor do que a dele, sendo que às vezes você não está numa situação melhor do que a dele. O objetivo do blefe, na verdade, é um jogo psicológico. O blefe é fazer com que a pessoa acredite que você está numa situação melhor do que a sua. E aí, a pessoa já imaginando que você vai ter mais chances de vencer, a pessoa desista com maior facilidade. Até aí, gente, não tem nada de errado, tá? Não estou afirmando que blefar seja algo errado. Não estou afirmando que seja algo certo. Só estou afirmando para vocês a forma como ele explicou e como de fato acontece nos jogos, tá? É assim que se acontece. O blefe é desse jeito. O blefe é uma forma de você iludir, de você enganar uma pessoa, fazendo com que ela acredite que você está com uma certa vantagem, quando na verdade você não tem essa vantagem. Mas você usa isso para obter uma informação da pessoa que te favoreça no jogo. A partir daí, você tendo acesso a essa informação, você consegue reformular o seu jogo e consegue mudar as coisas para você ganhar e ter, ou pelo menos ter tempo de conseguir alterar as coisas. Em reality show isso é muito comum, então assim não tem nada de tão anormal assim. Só que ele falou desse jeito ali, aí a Tati lembrou, então é daquela vez que eu tentei enganar o Felipe e tal, pra me dar bem naquela dinâmica lá, pra ganhar o dinheiro e tal. Aí ele falou, mais ou menos isso mesmo, você fez ele acreditar que era uma coisa quando na verdade era outra. Ele fez, você teve essa informação e tal, você viu que você poderia vencer, então você arriscou, você fez ele acreditar que você estava numa situação melhor do que ele. Poderia dar errado, mas você foi lá e arriscou. Era mais ou menos isso aí, tá? É mais ou menos isso aí. E aí, depois disso, ele deu um exemplo. Eu tenho uma pedra aqui no meu bolso. Quer apostar quanto eu tenho aqui de pedra no meu bolso? E aí ela fica pensando assim, não tem como saber. E aí eu continuo insistindo, eu tenho essas pedras no meu bolso. Quanto você quer apostar? Por quantas pedras eu tenho aqui no bolso e tal. E aí ele simulou, a gente apostou R$10. E aí você aposta R$10 que eu tenho as pedras no bolso. E aí eu te mostro que eu não tenho as pedras no bolso. O que acontece? Você ganha a aposta, porque afinal eu blefei, eu menti. Eu disse que eu tinha quando na verdade eu não tinha. E aí, quando eu digo que eu tinha as pedras e você não acredita, e aí você acha que eu tô blefando, e aí eu revelo para você que eu tenho as pedras, eu estou ganhando a aposta. Então, eu estou ganhando de você. Ele explicou, usou o exemplo aí das pedras e usou todo essa coisa para explicar o que significa um blefe. Enfim, isso aí é algo discutível, se isso é ético ou não no jogo, tá? Isso aí não vou entrar numa discussão se é ético ou não. Ele só explicou como é na visão dele, tá? Que isso funciona. Blefe é desse jeito, tá? Um jogo de cartas, especialmente o pôquer, o baralho, é assim que funciona. E aí, em paralelo a isso, tava lá a Anaí e a Dona Geni, foram lá conversar ali sobre aquela discussão, que a Dona Geni chamou a Anaí de falsa, e aí depois as duas passaram dias sem conversar e tal. As duas foram lá conversar. E aí a Dona Geni disse que ela ficou muito falsa. Ela ficou muito falsa não, disse que ela ficou muito triste porque ela foi chamada de falsa. Ela disse que a Anaí buscou um momento dela, um momentozinho dela para chamar aquilo de falsidade, que ela realmente não tinha feito nada para isso, mas a Anaí foi buscar esse momento para jogar na cara dela. E aí a Anaí também disse que ela ficou muito chateada quando a Dona Geni jogou na cara dela que ela se faz de santinha, que a Dona Geni às vezes usa isso pra tentar... ela não usou a palavra humilhar, eu vou ser sincero, mas pra tentar colocar ali, pra tentar rebaixar a pessoa de alguma forma.
Então ela disse assim que ela não gostou muito da forma como a dona Geni agiu diante dessa situação. Ela não gostou muito desse jeito. Então assim, as duas conversaram. A dona Geni encerrou o papo dizendo assim para Anaí que tudo dava tudo bem, que afinal a Anaí vai continuar fazendo o jogo dela e ela, a dona Geni, vai continuar fazendo o jogo dela, independente do que for. Então ela não tem necessariamente que acreditar nas palavras dela e que o Brasil tá vendo e que o Brasil julgue quem tá certo e quem tá errado, enfim. Essas coisas de sempre que a dona Geni fala. E aí depois que a Tati conversou com o Gui, ela foi conversar e levar a conversa lá pro Felipe. E obviamente fazendo aquilo que o próprio Guipa tinha dito antes, né? Você levou uma informação para outra pessoa. De uma certa forma, você jogou a informação, a outra pessoa ouviu a informação e aí essa informação de alguma forma vai voltar para ele. E aí ele descobre o que foi que você falou. Enfim, isso acontece na vida real também, fora do reality, né? E aí ela compartilhou essa conversa com ele. Ela disse que para ela é muito mais fácil conversar com o Guipa do que com o Haddad. Ela disse que o Haddad às vezes é muito virulento. Ela disse que o Haddad às vezes é só jogo o tempo todo, que o Haddad não dá espaço para outro tipo de conversa, que o Haddad não dá espaço ali para outro tipo de momento e tal. Gente, desculpa ter tirado o print da moça com essa língua aí de fora. Sério mesmo, desculpa ter feito isso, mas foi assim, no clique que eu vi ela conversando com o cara. E aí depois, né, dela ter descoberto, dele ter se declarado pra ela que ele tá afim dela. E aí, tipo, né, os dois estão conversando ali próximos, né, não tem como não tirar esse momento aí, ela olhando pra ele com essa língua assim de fora, né. Foi engraçado, vou ser sincero pra vocês. Gostei desse momento aí. Por isso que foi, ó, no clique. Mas, voltando aí pra conversa. Ela disse assim que o Haddad é mais difícil, porque o Haddad é jogo o tempo todo. O Haddad é sempre só falando de jogo, estratégia. O Haddad é difícil de dialogar. Agora o agora o Guipa não, é mais fácil, o Guipa é mais acessível, ele é mais, as pessoas deixam, ele se deixa mais ser acessível, é mais fácil de conversar com ele, e que ela tentou conversar com o Haddad e não conseguiu, mas aí ela conseguiu falar com o Guipa e foi muito mais fácil, e para ele sim, porque ele foi acessível e tal. Então ela disse que com o Guipa é muito mais fácil sim de lidar. E aí, também não resisti a esse momento dele tirando de tirar esse print aí e com ele com esse dedinho na boca, né? Desculpa, gente, não resisti a esse momento. Foi muito engraçado. E aí ele disse assim que o Haddad tem esse pensamento constante em jogo e estratégia. E toda vez que o Haddad faz esse posicionamento de jogo e estratégia, ele basicamente coloca um muro ali entre ele e as pessoas e acaba que não tem relacionamento entre ele e as pessoas. Acaba que não tem um relacionamento. As pessoas não conseguem se relacionar ali dentro com ele, porque é jogo o tempo todo. E a única pessoa que consegue ultrapassar um pouquinho essa barreira do jogo é o Fernando. Fora isso, não tem como ultrapassar essa barreira. Fora isso, ele não dá essa abertura. E o Haddad é assim mesmo, ele não dá muito essa abertura nem pro Guipa, que de uma certa forma ele tem uma certa intimidade, ele não dá essa abertura. É jogo o tempo todo. Inclusive naquele momento que ele jogou lá a pasta em cima do Guipa. Foi jogo aquilo. Ele fez de propósito, porque ele sabe que o Guipa é um nome forte que pode chegar até o final. E aí depois a Tati explicou pro Felipe o que significava o blefe na visão do Guipa. E aí ela disse que o Guipa explicou para ela que blefe é essa coisa de você dizer que você está fazendo uma mentira no bom sentido, mas uma mentira que não vai prejudicar uma pessoa, uma mentira que vai, assim, fazer uma coisa pro jogo dele e tal. E aí o Felipe discordou dessa explicação e disse que na visão dele, Felipe, essa explicação do Guipa é uma trapaça. E aí o Guipa entrou ali e explicou de novo o que significava blefe para ele. E aí se você quer saber, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. E aí depois que ele saiu ali, o Felipe disse, não, o blefe como é que funciona? No poker funciona assim.
É você ter uma carta aqui, uma carta com uma certa desvantagem, mas você precisa saber lá se o seu oponente está em melhor vantagem que você. Aí você engana o seu adversário. E aí você, de uma certa forma, obtém a informação que você precisa e você faz a sua jogada. Se der certo, você consegue ainda ganhar um certo tempo. Se der errado, você se deu mal. Então ele jogou isso aí. Mas aí ele falou, aqui é um jogo, mas é um jogo da realidade. Então, tipo, isso aí é uma mentira, isso aí é uma trapaça e tal. E aí ele disse ali que quando o Guipa blefa, ele está simplesmente mentindo e tal. E que isso aí é uma falha de caráter, enfim. E eu vou ser sincero com você, gente, olha, reality show, só porque tem o nome de reality show, isso não significa que seja um show da realidade de fato, tá? Então não dá pra você usar um julgamento de que se as pessoas lá dentro são exatamente como elas são aqui fora, então você vai ter que assumir que as suas falhas quando você mostra lá dentro são exatamente iguais às daqui de fora. Nem sempre o que você mostra dentro do reality show é de fato o que você é aqui fora. Muitas pessoas que participaram de reality shows já disseram que é muito possível você sustentar um personagem durante 3, 4 meses, sim, durante 24 horas por dia, sim. Eu sou da corrente que acho meio difícil, porque afinal tem situações ali de estresse que fazem você sair do personagem. Mas ao mesmo tempo, quem é muito habilidoso consegue entrar rapidinho de novo no personagem. Então assim, se uma pessoa diz que ali é um reality show e essa pessoa tá ali mentindo, fingindo ser quem ela não é, então essa pessoa está blefando o tempo todo. Se for nessa definição do Felipe. Se ele diz que ali é um jogo da realidade, é um jogo que está mostrando o caráter da pessoa, e a pessoa entra ali fazendo um personagem, então essa pessoa está mentindo o tempo todo. Então como é que ele pode acreditar nas pessoas? Como é que ele pode colocar ali isso? Como é que ele pode julgar as pessoas só por causa dessas pequenas peças que eles obtêm dentro do jogo, da convivência que eles têm ali? Então assim, eu vou ter que discordar um pouco da visão do Felipe, porque ali é uma estratégia. Vence esse jogo quem é o melhor. Vence quem sabe usar as ferramentas que o jogo disponibiliza a seu favor. Você não pode ser antiético, que aí é outra história. Mas você saber usar as ferramentas a seu favor, saber usar, saber como movimentar as peças para obter o seu ganho ou o que você precisa para chegar mais longe, isso aí não é necessariamente errado. É assim que funciona, inclusive, todo reality show funciona dessa maneira. Todo reality show anda assim. Felipe disse, mas se a gente tiver que vencer, se tiver que passar e tal, a gente tem que vencer e tal, pelo que a gente é. Também concordo, vocês têm que vencer um programa pelo que vocês são. Vocês têm que vencer o programa por aquilo que vocês são e tal, e não necessariamente pelo que vocês estão colocando aí. Mas como é que as pessoas aqui de fora vão saber que você está fazendo ou não um personagem? Vai depender aí do grau das pessoas aqui de fora conhecerem ou não você. E aí, como você não é famoso, não tem como a gente saber. Então assim, não tem como, o seu argumento ele é um pouco falho, viu, Felipe? Nesse ponto aí. Porque você sugere que as pessoas precisam ter um certo conhecimento antes. Diferente quando você está ali numa fazenda, onde de uma certa forma as pessoas já se conhecem, as pessoas já têm um certo contato aqui fora, e aí sim, você pode jogar isso aí, como foi no ano passado, com o Lucas lá, com a Cariúcha. Aí sim você consegue usar uma coisa, e aí sim você pode usar esse argumento, porque afinal eles já se conheciam. Aí sim a Cariúcha podia acusar o Lucas de estar mentindo. Aí sim o Lucas podia acusar a Cariúcha de estar usando coisas pessoais contra ele e tal, porque afinal eles já se conheciam. No caso de vocês aí, na Grande Conquista, a gente não conhece vocês, além do que a gente está vendo na TV. Então não dá para você usar esse argumento aí de que o Brasil tem que gostar de vocês exatamente pelo que vocês são. Nem sempre funciona desse jeito, tá? Mas ele falou isso aí, que ele não concorda com o Guipa. E aí depois, lá no quarto dos donos, a Lisiane estava conversando com o Guipa, e aí eles foram contar os votos ali a favor de uma e a favor de outra. O Guipa fez as contas e ele chegou à conclusão de que é muito provável
que a Anaí tenha apenas 5 votos, porque são 13 pessoas, das quais apenas 11 vão votar. Dessas 11 pessoas, Anaí teria 5 votos e Lisiane teria 6. Segundo o Guipa, são 2 votos que ela precisa ali ficar atenta, que é justamente o voto do Breno e o voto do Rambo. Segundo o Guipa, o Rambo votaria nela porque o Rambo está tendo problemas com a Anaí. E como ele não tem grandes problemas com a Lisiane, é muito mais fácil ele salvar a Lisiane do que a Anaí. E aí a Lisiane diz que acha muito difícil que o Rambo faça isso e tal. Mas o Guipa continua sugerindo. Mas presta atenção que o Rambo pode fazer isso e tal. Ele deixou muito claro que essa possibilidade pode sim existir. E aí, depois, ela estava contando que isso também não importa para ela, porque ela também precisa chegar num consenso com a Anaí e tal. E ela disse que ela não vai ceder das opções que ela tem. E não importa para ela se ela e a Anaí não chegarem mesmo num consenso. Se não chegar, ela disse que vai para a zona de risco mesmo, não tá nem aí de ir para a zona de risco. Se tiver que ir embora, ela falou, eu vou embora. Se tiver que ficar, eu vou ficar. Se tiver que fazer o jogo desse jeito, eu vou fazer. E ela sabe que eu vou fazer, porque eu já fiz. Então, assim, ela já viu que eu faço isso. Então, eu acho muito difícil que as duas não entrem em consenso. Eu acho que elas vão entrar em consenso, sim. Mas aí também vai depender da Anne, né? Se a Anne achar que não vai ter consenso e que as duas vão, de uma certa forma, brigar, o que eu acho que vai acontecer? As duas vão acabar indo para a zona de risco mesmo, igual como foi ela e a Edilane, e que vença a melhor entre as duas. Eu acho que vai ser desse jeito. E aí, depois dessa conversa toda aí, teve uma outra lá em paralelo do Céu com a Anaí. A Anaí contou para o Céu como foi a conversa dela com a dona Geni. A Anaí também reclamou da forma como o Caio tem se reportado, se posicionado a ela nos últimos dias. Inclusive, ela falou ali que percebe que o Caio está começando a afrontá-la, especialmente ali quando teve a divisão da comida. Lembra lá que eu falei para vocês sobre a divisão da comida? E aí o Céu também concordou com ela com relação à atitude do Caio. Ele disse assim que ele não gosta como o Caio tem se posicionado também e tal. Mas ele também disse que não gosta da forma como ela se posiciona nessas discussões. Porque em vários momentos ele disse isso para ela, que ela perde muito a razão, que ela perde muito o foco, porque ela acaba perdendo a razão nos argumentos dela. E ele citou aí a briga que ela teve com a dona Geni. Ela perdeu a razão na discussão que ela teve com a dona Geni na frente de todo mundo. E aí o que acontece? Ela fica sem ter o que dizer, porque ela perdeu essa razão e foi isso que ele jogou na cara dela. Para que ela tivesse um pouquinho mais de cuidado na hora de ver essas coisas acontecerem, na hora de brigar com a dona Geni, na hora de brigar com outras pessoas ali dentro. Ele falou isso aí, mas meio que entrou por aqui e saiu por aqui. Porque poucos minutos depois dele ter falado isso aí, começou uma briga entre ela e a Lisiane. Anaí foi reclamar da Lisiane com a Lisiane sobre a dificuldade de convivência das duas na suíte das donas. Só que a Lisiane basicamente não estava cagando para ela. Como vocês sabem, a Lisiane de fato estava nem aí mesmo para isso. A cara dela já disse, né? E aí a Anaí disse que puxou ela para ser dona por causa ali da convivência, porque as duas nunca tiveram problemas e tal, e que para ela isso valia muito mais do que ela chamar uma pessoa que ela não tem problemas e tal. Então, ela preferiria muito mais ter a Lisiane do lado dela do que chamar uma outra pessoa e tal. E aí a Lisiane falou assim que a Anaí poderia chamá-la para as duas conversarem num canto ali, sem necessariamente elas terem que ficar falando e discutindo as diferenças delas na frente de todo mundo. E aí a Lisiane disse que a Anaí se aproveita de qualquer situação
que acontece ali dentro da casa, para discutir com todo mundo, para soltar os venenos dela. E aí depois ela disse, enquanto você fica soltando os seus venenos, eu solto as minhas diretas. Ela nem usou a palavra indireta, ela usou diretas. Você solta os seus venenos, eu solto as minhas diretas. Enquanto você está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Enquanto você está fazendo o seu jogo, eu estou fazendo o meu jogo. E aí a Anaí dizendo, eu poderia ter puxado outra pessoa, puxei você por causa da convivência. Puxei você mesmo sabendo que você pode fazer comigo o que você fez com a Edilane. Mas puxei você por causa da convivência e tal. Então ela já sabe que existe sim a possibilidade de as duas não chegarem num consenso. E aí, no meio dessa discussão, quem é que se mete ali, né? O Caio, como sempre. Porque as duas começaram a discutir por causa disso, começaram a discutir porque a convivência lá na suíte dos donos estava difícil, porque ela não deu bom dia, e aí ela reclamou porque a Lisiane passou ali, não deu bom dia pra ela, não respondeu pra ela e tal. E aí elas foram ficando assim, e a briga das duas, elas foram lá pro quarto. E aí o Haddad tava lá conversando com o Fernando, e no momento que elas estavam ali entrando no quarto. E aí o Caio, junto com o Céu, também aproveitaram e foram para a porta do quarto ouvir a briga das duas. Só que aí a Lisiane viu ali o Caio ouvindo a briga delas dentro do quarto. E aí ela deixou ali a Anaí de lado e foi brigar com o Caio. Disse ali que o Caio já estava fazendo a mesma coisa que ele disse que ela fazia, de ficar ouvindo atrás da porta. Então que ele estava sendo hipócrita, porque ele estava ouvindo atrás da porta, quando ele também acusou ela de fazer a mesma coisa, e que ele então não tinha teto de vidro, porque se ele tivesse teto de vidro ele não faria isso, e que se ele quisesse dar exemplo ele não teria feito isso e tal, e que ele passou dias condenando ela por ter ficado ouvindo atrás da porta, quando ela era a dona junto com a Edilane e tal. E aí o Caio disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, porque quando ela ouviu atrás da porta, era no quarto dos donos, não era na sala, na frente de todo mundo, e que sim, era uma discussão pública entre as duas. Disse que sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e que sim, ele ia ouvir mesmo, porque era uma coisa que interessava para ele, para o jogo dele, e que sim, estava no meio da mansão, no meio da sala, todo mundo estava ali ouvindo. Então ele tinha todo o direito de ouvir, e que ele ia tentar ouvir sim. E aí a Lisiane falou, mas a diferença é o quê? Só a cor da porta? Porque lá a cor da porta era preta e aqui a cor da porta é branca? Então você ali você faz a mesma coisa que você me condenou, você está fazendo? E aí ele começou a dizer, situação completamente diferente, porque lá era o quarto dos donos, e aqui é a sala na frente de todo mundo, então eu tô fazendo isso aqui e tal, porque isso interessa pro meu jogo, eu quero ouvir a discussão de vocês, e se me interessar eu vou ouvir mesmo e tal. E aí pronto, gente, pronto. Aí a Lisiane continuou jogando isso na cara dele, ele continua dizendo que isso era uma situação que não tinha nada a ver, e ela continua a repetir então que a diferença entre uma situação e outra era apenas a cor da porta, porque a cor da porta do quarto lá do banheiro das donas é preta, enquanto a cor da porta aí do quarto de onde eles dormem é branca e tal, mas que a situação em si era a mesma e tal. A gente pode discutir, gente, a noite toda e botar a noite toda aqui diversos conceitos. Se tá certo, se tá errado, se a situação é a mesma, se não é, se a gente pode comparar isso. Eu vou dizer assim pra vocês o seguinte, é e não é. É a mesma situação, porque sim, o Caio foi ouvir atrás da porta. Mas, ao mesmo tempo, não é a mesma situação, porque, sim, ele também tá certo. As duas estavam brigando ali na frente de todo mundo. E, enfim, estavam brigando na frente de todo mundo. Todo mundo estava ouvindo. Não era só o Caio que estava atrás da porta ouvindo a discussão. O Haddad também estava ouvindo. Ela tinha que ter brigado com ele também. E aí, enfim, foi uma discussão que não levou para lugar nenhum, mas teve de novo uma discussão. E aí o Caio também teve mais uma provocação ali. Dessa vez foi da Anaí, que já estava surtando com ele. E aí a Anaí fez uma provocação ali em cima dele.
fez uma provocação, disse: foi por isso que o outro jogou a pasta de dente em cima de você. E ele ficou bastante incomodado, tanto que ele até falou: ó, não vai entrar no meio dessa briga aqui. Ele falou isso pro Guipa, né? E aí ele disse que a Anne tá sempre armada pra cima dele, tá sempre armada pra discutir, que ela tava querendo mesmo há dias discutir com ele, e que ela passou tempos ali querendo mesmo cair pra cima deles. E aí ela disse que não, que ela tinha motivos sim pra brigar com ele, que ela tinha motivos pra apontá-lo sim, porque ela já vinha observando ele, o comportamento dele e tal. Então ela foi lá e continuou jogando essas coisas pra cima dele. E aí ele continuou dizendo que ele não fez nada de errado, mas ela continuou dizendo que ela tinha esses motivos sim, e que ela tinha que dizer, porque ele também estava mudando com ela. E aí ele falou que não mudou nada com ela, mas que ela sim é que estava mudando com ele. Então, tipo, foi isso aí, a discussão dos dois também. Uma coisa que não teve, assim, sentido algum, tá? Sentido algum. E tudo isso antes da dinâmica de hoje, né? A dinâmica lá do Carelli, né? Aquela coisa fofa. Pensei que ia ter apontamento e não teve. Mas os dois tiveram esse embate aí. Tanto que ela ficou puta da vida com ele, né? Puta, e ele também ficou, viu? E aí lá no Rodrigo Faro, o Lucas Gelbu teve que escolher entre os 3 poderes. Ele escolheu logo o poder número 1, que é justamente esse poder aí na votação entre as donas. O voto dessa pessoa vai ser público, não vai ser secreto. Ele escolheu o pior dos poderes, tá? Pra mim, o melhor desses poderes aí era justamente o poder número 2, que é esse poder que vocês estão lendo aí. No fim da votação aberta, escolha mais 2 pessoas para as 2 pessoas votarem de novo em quem elas quiserem. Porque aí isso mudaria o voto, mudaria a quantidade de votos da casa, alteraria a formação da zona de risco, obrigaria as pessoas a se comprometerem. Esse outro poder, o poder número 3, também era um poder bastante interessante, porque o que esse poder, do que se trata esse poder? Tirar um voto de 2 moradores. E aí você também estaria alterando a quantidade de votos e mudaria quem iria para a zona de risco. Mas o Lucas Gelbu escolheu o poder assim mais insignificante de todos, né? Aí ele passou na provinha lá, ganhou os 20 mil reais e escolheu o poder número 1 e mandou esse poder ali para casa. E aí rolou mesmo uma briga ali entre o Breno acusando o Haddad de ser vitimista, jogo sujo. E aí disse que o Haddad usa a história lá do que aconteceu na vila lá, desse negócio da Lu Andrade e tal. O Caio teve que segurar ele e tal. Enfim, foi realmente um pouquinho pesado aí entre o Haddad e o Breno. Por isso que os dois ali mal estão se olhando. E aí depois lá rolou uma dinâmicazinha, como sempre, como rola todo domingo. E no fim, quem venceu essa dinâmica foi a Tati, que ganhou 10 mil reais e ganhou o poder. Então ela vai ter que revelar na frente de todo mundo, na votação das donas, qual é o voto... Desculpa, qual é o voto dela. Se o voto dela vai ser na Anne ou se vai ser na Lisiane. A gente já sabe que vai ser na Anne, né? Basicamente. Então esse poder, ele só vai servir para alguma coisa se ela for a primeira a votar. Porque aí ela vai acabar influenciando o Felipe. Agora, se ela for a última a votar, não vai fazer diferença alguma, é insignificante. Mas enfim, vocês conhecem o Carelli, né? Pode ser que o Carelli jogue ela para ser a primeira, para justamente ver se isso vai mudar alguma coisa. Se ela pode acabar influenciando o Felipe ou não. Ainda mais, né? Depois do Felipe de ter dito que tá apaixonado por ela. Enfim, eu achei que foi um poder muito, mas muito ruinzinho. Sério mesmo. Muito, muito ruim esse poder. E essa foi a dinâmica de hoje, tá? Era um joguinho, basicamente. Vencia quem conseguia tirar todos os discos de um lado, passar pro lado do seu oponente. E aí, eles iam um e eliminando o outro, tal, até que sobrassem 2. Foram para a final o Rideu e a Lisiane. No fim, quem venceu foi o Rideu, que ganhou 10 mil reais e só. Foi só isso mesmo aí. Não teve apontamento, não teve briga, não teve nada. Mas teve uma treta entre o Caio, o Fernando, o Haddad e o Felipe por causa do tal do acordo do Breno, né? O Fernando, basicamente, disse que ele sabia um segredo do Caio. E aí chamou o Caio de podre.
Porque afinal, né, o que foi? O Breno disse que o Caio não ia seguir esse acordo. E aí ele disse, eu sei o teu segredo, eu sei o que tu tá fazendo, você é podre, você sabe o que você é podre e tal. E ele disse, eu sei o teu segredo. E aí o Caio falou, que segredo? E aí ele falou, você sabe do que se trata. E aí ele ficou, você nunca fez isso comigo, por que tu tá fazendo isso agora comigo? Então assim, os dois brigaram por nada. E assim, basicamente foi só defender o Breno ali pra tentar jogar essa do segredo, do segredo não, do acordo, que no fim não vai dar em nada. Sério mesmo, não vai dar em nada. Porque o acordo e o próprio VAR, que a edição já mostrou outras vezes, deixam bastante claro que aquele acordo só valia para aquela situação em específico, não tá valendo mais. Então não existe acordo para essa semana, para essa votação. Então o Caio já jogou ali, que o Fernando ali tá desesperado. Aí o Haddad entrou no meio para dizer também que o Caio também, às vezes, se mete em situações que não tem nada a ver com ele e tal. E aí depois o Caio disse lá, na situação do Rodrigo Faro, eu falei pro Breno, porque o Breno não podia se meter na situação e tal, falei sim, eu te defendi, porque eu te defendi naquela situação específica, porque o Breno tava errado, porque o Breno não pode apontar ninguém, porque o Breno tem teto de vidro e tal, falei sim que ia te defender, não significa que eu concordo com o que você tá fazendo e tal. E aí o Fernando entrou de novo, você sabe o segredo, você sabe que eu sei o seu segredo e tal. E aí chamou ele de podre, e aí o Caio disse, mas por que tu tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso? E a Anaí só olhando a atitude do Caio ali, né? E aí depois assim, a briga foi rolando, aí depois o Caio jogou na cara do Haddad de novo, que o Haddad e o Fernando ali, no meio dessa combinação toda, vocês falaram não sei do que ali das pessoas, vocês fizeram tudo que vocês fizeram, agora estão aí falando de mim, estão aí sentados um do ladinho do outro, vocês estão aí fazendo tudo esse joguinho um atrás do outro aí, no fim, vocês são tudo um bando de mau caráter. Se referindo aí ao Fernando e ao Breno, e disse logo para Lisiane, cuidado com quem você tá sentando aí do lado, bando de mau caráter. E aí depois ele foi se desculpar, na verdade a Anaí foi se desculpar com ele, aí a Anaí disse que ela já tinha visto essas atitudes dele há algum tempo e tal, mas enfim. Ela falou que já estava segurando mesmo isso há algum tempo lá, que ela vinha observando as atitudes dele. E aí no fim, depois o Caio até falou assim, que ele não entendeu de onde ela tirou essas coisas sobre ele, que os dois sempre foram amigos e que não tinha razão para ela ter explodido com ele, pelo menos da maneira como ela explodiu e tal, enfim. Ele jogou um monte de coisas ali para ela. No fim das contas, eles se resolveram, coloque muitas aspas aí, porque o Caio não gostou muito da forma como a Anaí falou com ele. Então, tipo, vamos ser sinceros. O que vai acontecer aí, né? Basicamente, o Caio já tem um outro embate aí pra frente. Então, vamos ver como eu não sei qual é o nome da torcida dele, mas como a torcida dele vai agir com relação a Anaí. Porque, sim, eu acho que agora vai rolar um embate entre os dois quando acontecer aí a zona de risco. Muito provavelmente, tá? Se acontecer como o Guipa falou, pode ser que a gente tenha uma zona de risco entre a Anaí e o Caio. E pode ser que aí, dependendo de quem vá, de quem seja o terceiro elemento, vai depender muito aí da distribuição dos votos da casa, a gente veja uma zona de risco final do Caio com a Anaí, sim, e aí, quem sabe, a gente vê se a Anaí vai ter força mesmo contra o Caio. Me parece que o Caio, o Haddad, Guipa, até agora, tá, até esse momento, a Lisiane também, eu acho que até esse momento são os que têm a torcida assim, mais forte da grande conquista. Pelo menos a Lisiane eu tô colocando aqui por conta lá do fato dela ter conseguido bater a Edilane, tá? Só por causa disso. Não sei, não posso afirmar se de fato é assim. Mas eu estou afirmando por causa desse fato em específico. Enfim, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer nesses últimos dias da grande conquista. Ainda faltam 2 semanas, viu? E essas 2 semanas prometem muito. Mas isso eu te conto nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.